Eu sou médica, eu sou mastologista e no Hospital da Cachoeirinha eu faço ultrassom de mamas e biópsia de mama. Quero agradecer o convite do pessoal da Masto, em nome da doutora Roseli, agradecer você, Raquel, pela paciência, todos vocês por terem me esperado e estão tendo uma paciência aí comigo. Então vamos lá. Vai ser um prazer, doutora. Pode iniciar e agradeço por ter autorizado a gravação da aula também. Ótima aula. Ok. O ultrassom de mamas, na verdade, é um exame de exceção, né? O primeiro exame, fora o exame físico, a história, a anamnese, o primeiro de eleição sempre é a mamografia para as pacientes acima de 40 anos. Então, o ultrassom é o complemento da mamografia, né? Então, em pacientes que têm alguma lesão na mamografia, paciente que faz o screening, que tem alguma lesão na mamografia, pacientes jovens, e ele é responsável por diagnosticar 3 a 4 cânceres a mais em cada 1000 pacientes. Também é usado para pacientes jovens que não têm indicação da mamografia ainda. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara no exame é a indicação, né? Então, assim, você tem que saber para o que você está pedindo ultrassom, né? É um screening, né? A paciente não sente nada e ela vai fazer um exame de rotina, de rastreamento. Ou ele é um diagnóstico, ele é feito para diagnosticar alguma lesão. Ou lesão clínica, uma descarga papilar, ou alteração de exame de imagem na mamografia, na ressonância. Então, isso daí tem que ficar muito claro. No pedido sempre deve conter, e eu sempre faço isso com as pacientes, né? A paciente chega, então assim, a idade da paciente é importante, se é uma paciente de alto risco, se teve parentes de primeiro grau com câncer de mama, se a paciente está gestante, muitos casos é pedido de exame para gestantes, né? Primeiro trimestre, que a gente nem percebe que está grávida. Então, a ultrassom é diferente. As cirurgias prévias, se são cirurgias que têm câncer de mama, se tem biópsias com lesões precursoras de câncer de mama, então isso tudo deve constar no pedido médico. E eu sempre pergunto para as pacientes quando chegam em sala. E a queixa clínica, né? Se tem um nódulo, um espessamento, uma descarga papilar. E aqui você pode ver que tem uma descarga, tem um ponto de gatilho e a gente vê a descarga papilar. Isso é muito importante porque a gente vai fazer um ultrassom bem direcionado, né? Para ver a árvore do que tal, se tem alguma lesão aqui que esteja provocando essa descarga papilar sanguinolenta, né? A maior parte dos cânceres de mama, eles se situam no quadrante superolateral da mama, né? 45%, né? E é onde a gente tem mais glândula mamária. Então, é uma região que a gente sempre tem que ter bastante cuidado, né? Quando tem lesão aqui em região medial, é engraçado porque a maioria dos tumores, é raro se vê que aqui 15% só em região medial da mama. Então, assim, medial, inferior, são regiões que não é para ter lesão, né? Então, se tem, tome cuidado. Aqui está um desenho esquemático, né, de como é a mama, né? Papila, aqui tem a areola, aqui tem a musculatura, né, papilar, a pele, o tecido adiposo, as unidades ducto-lobulares, aqui tem os ácinos e os ductos, né, que vai dar lá na região da papila. Aqui está um ultrassom normal, aqui a gente vê a pele fininha, gordura, vocês estão vendo, né, meu cursor, né? Aqui tem os ligamentos de Cooper e uma região que tem um tecido fibroglandular aqui, musculatura, e aqui essa região com sombra é a costelinha, né, o osso. É impossível falar em ultrassom ou mamografia sem tocar no BIRADS, né? E aqui a gente tem o BIRADS ultrassonográfico, que veio complementar o mamográfico, né? Está na 5ª edição e foi lançado uma reedição em 2013. Então aqui tem o valor preditivo de cada lesão. As lesões
B1, B2 são as lesões benignas, né, que as chances de câncer praticamente não existe. A BIRADS 3 é a lesão provavelmente benigna, a chance de ser câncer é menor que 2%. Isso é uma coisa interessante, porque é legal você sempre falar para a paciente, quantificar qual a chance da lesão dela ser maligna, né? E quando ela visualiza que ela tem um B3 e que a chance de ser maligna é menor que 2%, eu gosto sempre de enfatizar para a paciente, ela consegue ficar mais tranquila, né? E aqui permite a gente fazer um segmento em 6 meses. Aqui no BIRADS 4 é aquela categoria que tem alhos e bugalhos, né? Por quê? Porque a gente tem desde o 4A, foi dividido em 4A, 4B e 4C. Veja como é ampla essa categorização. Vai do 3 até 94% das lesões. Então, assim, eu posso ter uma lesão que é muito próxima de um B3 e ser um B4A, né? Então, é muito diferente de um B4C que está muito próximo do B5. Então, assim, é uma categoria que você tem que falar para a paciente que provavelmente vai prosseguir ou no B4A, que é até autorizado a fazer um segmento mais próximo, né? Porque está muito próximo do B3. E nas B4B, B4C, é aquela que você vai ter que investigar mesmo, né? São as lesões que você tem que fazer ou uma punção, ou um COR, ou uma mamotomia. Veja bem, BIRADS 5, 95% das lesões são lesões malignas, né? Então, se não houver concordância com o que você acha, você deve prosseguir a investigação, né? Se tem uma lesão feia e o anátomo não deu compatível, você continua persistindo na investigação. E o BIRADS 6 é aquela lesão que já foi biopsiada, né? Já deu câncer, é maligno, e você faz, por exemplo, uma QT neoadjuvante e a paciente retorna para ver se diminuiu a lesão no ultrassom. É um B6, né? Já está confirmada a malignidade da lesão. No BIRADS também, fala da composição mamária, no BIRADS ultrassonográfico, né? Tem a homogênea gordurosa, né? Praticamente só gordura adiposa, a homogênea fibroglandular e a heterogênea. A heterogênea é aquela das mulheres jovens, né? Uma bem densa, que às vezes é até meio difícil no ultrassom, porque dá aquele aspecto meio tigroide, então você tem que tomar bastante atenção. Aqui é só um exemplo, né, mamografia gordurosa, e aqui a gente vê só os ligamentos de Cooper, e a maior parte, um pouquinho de tecido fibroglandular aqui, e a maior parte é gordura mesmo, né? Isso é da mulher mais pós-menopausa. Aqui são exemplos de lesões ao ultrassom BIRADS 2. Aqui a gente vê uma lesão anecoica, paralela à pele, com reforço acústico posterior importante. Isso aqui é um cisto pelo ultrassom. Preciso prosseguir a investigação? Não, já estamos definidos, né? A gente viu um nódulo na mamografia e quer saber se ele é sólido ou cístico, fez ultrassom, viu que é cístico, BIRADS 2, acabou o assunto. Outro BIRADS 2 seria quando você tem uma prótese mamária, né? Aqui tem uma prótese, você vê o elastômetro, dá uma dobradinha, e aqui o silicone é um BIRADS 2 por ter a prótese. Essa lesão, então, sempre, eu sou muito sistemática quanto a isso, porque eu acho muito importante, a gente tem que ter a mamografia sempre para as pacientes acima de 40 anos para fazer ultrassom, porque você pode comer bola, né? Aqui a gente tem uma lesão na mamografia, que é uma lesão circunscrita, você vê que ela é heterogênea, tem umas áreas gordurosas entremeadas, né? Bem delimitada, você consegue ver toda a borda dela. Quando você faz um ultrassom, você também vê esse mesmo aspecto, né? Você vê uma heterogeneidade. Aqui na mamografia, a gente geralmente comenta que é uma mama dentro da outra. É o aspecto exatamente da mama, só que é circunscrito numa região nodular.
Esse aqui é o fibroadenolipoma, o amartoma, que é um BIRADS 2. Resolvido o assunto. Preciso fazer biópsia? Não preciso. Lesão benigna. Outro caso que é importante também na história, eu sempre pergunto, operou, se não operou, operou para quê, se era câncer ou não era, né? Aqui é uma paciente que foi operada, tem uma lesão aqui na mamografia nodular, com calcificações na borda, né, circunscrita, com história de cirurgia prévia, faz ultrassom, né, vê essa lesão feia, que tem sombra lateral. Como a gente tem essa comparação, uma complementação da mamografia, a gente fica muito sossegado que isso aqui trata-se de uma lesão de esteatonecrose, própria de cirurgia prévia. Super tranquilo, BIRADS 2, paciente vai para casa, sem precisar prosseguimento. Assunto resolvido. Ao passo que, se nós entrássemos direto para fazer ultrassom, a gente ia ver uma lesão feia, né? Heterogênea, com uma área sólida nas bordas, uma borda mais grosseira, né? E provavelmente a gente ia prosseguir a investigação. Por isso é muito importante a história clínica da paciente, a presença de cirurgia, e é muito importante ela ter a mamografia em mãos. Aqui são as categorias 3, né? Então, categoria 3, aqui provavelmente é um fibroadenoma, é um nódulo com paralelo à pele, ovalado, circunscrito, você vê a margem dele, tem uma interface abrupta com a área adjacente, né? Isso é próprio da lesão benigna. Aqui você vê uma lobulação, duas lobulações nesse nódulo, duas macrolobulações, né? E uma área fina adjacente, né? Uma cápsula fina. Lesão BIRADS 3. Você vai falar para a paciente que a paciente tem a chance de malignidade menor que 2%. Aqui a mesma, o provavelmente benigno, BIRADS 3, típico de fibroadenoma, né? É um nódulozinho oval deitado, né? Paralelo à pele. Você vê toda a borda dele, bem definido, mesma coisa, BIRADS 3. Aqui eu queria fazer um adendo, né? Nessa última classificação do BIRADS, quando você tem lesões como essa, BIRADS 3, múltiplas lesões, dois nódulos na mesma mama e um na outra mama, múltiplos nódulos de mesma característica, essa categorização cai para BIRADS 2, porque múltiplos nódulos com essas mesmas características é benigno, né? BIRADS 2. O BIRADS novo autoriza a cair, dá um BIRADS 2, não 3. Então, múltiplos nódulos, pelo menos 2 numa mama e um na outra, já autoriza você dar BIRADS 2. Aqui é a história do cisto complicado, né? Cisto complicado é aqui, um cisto que você vê que tem um reforço acústico posterior, ele é circunscrito. Daí você faz ultrassom, como é um exame dinâmico, você vê ecos dentro do interior dele, mas é um eco mais espesso, né? E você pode até confundir isso com um nódulo sólido. Se você tiver múltiplos iguais dessa mesma característica, é B2. Se você tiver um único, pode colocar B3. Aqui temos um conglomerado de cistos de 0,3 que fazem essa imagem aqui, que são microcistos agrupados. Se ele tiver solitário, profundo, com a cápsula mais espessa, você pode dar BIRADS 3 para segmento. Se houver, mesma coisa, se houver outras lesões císticas na mesma paciente, múltiplas, pode dar BIRADS 2 também. E aqui temos um cisto com uma parede mais espessa, né?
E aqui aqui vale a pena você até jogar um Doppler nessa região sólida, né, na cápsula, que é mais grosseira, para ver se tem vascularização. Aí você pode até laudar com BIRADS 4, né? Outro adendo, assim, paciente pós-menopausa que tem um microcistos agrupados, que não está fazendo TRH e é único, ele também, você sobe o BIRADS dele, você tem que investigar. Bom, esse é um nódulo sólido cístico, né? É complexo. Também, BIRADS 4B vai cair naquela categoria que vai de 10 a 50% de chance de malignidade. Opa! Também, joga um Doppler aqui, vê se tem vascularização e vale a pena investigar essa área sólida, né? Aqui são algumas alterações que a gente já viu, né? Esse aqui é um CA inflamatório, né? Você vê que tem o tecido fibrogranular está bem espessado, parece demasiado aqui, a pele espessa, né? Daí vem junto com a clínica, né? Isso aqui é de um CA inflamatório. Você vê que a conformação fibroglandular se alterou muito, né? Não é o padrão que a gente está habituado a ver. E aí vem também com a clínica. Cuidado, porque aí tem que fazer um diagnóstico diferencial, né, entre CA inflamatório e uma mastite. Mastite também pode fazer essa mesma alteração. Por isso que é importante sempre associar a clínica, perguntar, né, teve febre, tem história de puérpera. Então é muito importante essa associação clínica, né, é fundamental. Bom, o ultrassom, ele é fantástico para ver lesão nodular, né? Algumas lesões como essa, que na mamografia a gente vê que é uma distorção arquitetural, a gente não consegue visualizar muito bem essa lesão, né? Que é aquele famoso CA lobular, que dá umas alterações que você não define muito bem, mas você vê que está fazendo uma sombra, vê o limite aqui que tem uma área meio angulada, né? Então não forma especificamente uma área nodular, como a gente está acostumado a ver, né? É uma área de distorção, que é muito característica do lobular, que é um achado meio inespecífico, né? Prosseguir a investigação, lógico. Aqui é aquele típico câncer que a gente vê na mamografia BRAD5, né, que vê aquele repuxado, aquela lesão de câncer mesmo de caranguejo, né, o solzinho com as espicas. Aqui a gente vê que essa lesão é mais alta do que larga. A gente vê as áreas espiculadas aqui, né, tá vendo? Ela pega os tecidos adjacentes, parece que está infiltrando o tecido adjacente, como se fosse um solzinho, né? Assim, uma criança desenhando com as espicas, né? Muito característico do carcinoma. Então, você deve atentar, porque a margem é a maior associação com o câncer, né? Então, esses ângulos, essas espicas, é muito sugestivo de câncer de mama, de BRAD5. Um autor chamado Stavros, ele sempre fala que tem que sempre analisar a lesão de fora para dentro. Então, sempre prestar atenção assim no tecido adjacente, né? Que ele está infiltrando, tem uma reação hiperecogênica ao redor do tecido, do nódulo, dá para perceber aqui, que é a área que ele está infiltrando. Característico. Esse também é um clássico, né? A gente vê aqui é o limite, né, do músculo, a gente vê uma lesão alta, mais alta do que larga, você vê microespicas aqui, bem característico de BRAD5, né, aqui tem uma área que tem uma espícula mais grossa, mais grosseira, BRAD5 também. Bom, então assim,
O ultrassom é fantástico para ver nódulo. Nódulo a gente consegue resolver praticamente tudo, né? Agora, alterações como distorção, calcificação, já não é um tão bom exame, né? Algumas distorções a gente consegue resolver, como a gente viu ali, o celobular. Calcificações, algumas você vê, mas daí tem que ter uma... tem que ser um transdutor muito bom, acima de 12, né? Para você conseguir visualizar e bater, e ainda assim você vai ter que fazer um raio-x da peça para confirmar a calcificação. Então é bom quando a calcificação está associada a nódulo, aí vale muito a pena. É muito bom também o exame para a gente ver linfonodo. O linfonodo na região axilar, esse aqui é um linfonodo típico. A gente vê o nódulo aqui, bem na região axilar, né? Aqui está a artéria. Tem um nódulo hipoecogênico com um halo fininho anecóico. É um linfonodo habitual, né? Fisiológico. E aqui a gente tem um linfonodo atípico, né? Por que ele está atípico? Que a gente está vendo que o hilo está sendo rechaçado para a lateral. Ele tem um córtex bem espesso. Isso é ou inflamação ou metástase do CA de mama, né? Uma metástase. Então, e um linfonodo bem comprometido é aquele que a gente vê uma azeitona preta, uma bolinha preta mesmo, é aquele que está inteiramente comprometido, né? Então, a gente vê bastante... Então, isso aqui é uma coisa interessante. Quando for fazer a biópsia, porque eu acho fantástico o PAF para linfonodo, porque o linfonodo é muito gentil, ele libera, no PAF ele dá muita célula, e é muito fácil para o patologista, na citologia, identificar a lesão neoplásica, metástase do linfonodo. Então, onde você vai fazer o PAF é bem nessa região do córtex, não no hilo, que tem a parte mais vascularizada, mas assim aqui no córtex, que vai ter êmbolo de célula neoplásica. Doutora Simone, Oi. Só para não te interromper, tem uma pergunta, que não sei se a doutora vai comentar alguma coisa sobre alterações em relação à prótese, né? Alterações de ultrassom em relação à prótese mamária. Não sei se a doutora comenta alguma coisa mais para frente, mas é uma dúvida, né? Em relação Olha, eu não coloquei muita coisa, mas eu posso vir falar depois. Que pena. Foi uma dúvida que surgiu, depois a doutora quiser comentar alguma coisa, tranquilo. O que a gente tem de mais novo são aquelas lesões anaplásicas, né? Aqueles tumores que estão associados ao uso de prótese, que dá um derrame em volta da prótese. Então, você vê a prótese e começa a ter líquido em volta da prótese. Eu acho que isso é uma coisa que chama atenção. Eu posso trazer numa próxima, me desculpem, hein? Quem mais? Imagina. Que eu vejo, eu vejo muito, né, nas próteses, aquelas dobras de elastômero, que também é normal. Algumas vezes, que mais? Contratura a gente vê pela clínica, e às vezes, assim, um exame melhor para a gente ver se tem ruptura mesmo é a ressonância, né? Porque muitas vezes a gente não consegue resolver com ultrassom e sugere a ressonância para complementar. Ok. Não, perfeito. Obrigada, doutora. Deixa eu ver. Mas podem me interromper e se eu puder, vou respondendo aqui. Bom, uma coisa interessante que eu vi nesse trabalho das lesões redondas, que estão, nem sempre as lesões redondas e circunscritas são associadas às lesões benignas, né? Por 2 vezes eu tive 2 casos, uma é uma enfermeira que tinha uma lesão palpável, a gente fez ultrassom e viu uma lesão bem circunscrita, bonita a lesão, tinha 35 anos, né? Assim, facilmente daria B3, facilmente passaria. E no fim, essa paciente foi feita a biópsia e tal, e era um tumor
circunscrito numa paciente jovem e era um triplo negativo, né? Que é um dos tumores mais agressivos molecularmente. Então, isso é uma coisa para assim, para chamar atenção mesmo, né? Para tomar cuidado, de ser bem restrito em fornecer um laudo BIRADS-3. Então, assim, um laudo BIRADS-3 tem que ser muito específico, tem que ser um nódulo aquele oval, circunscrito, no máximo até 3 macrolobulações. Passou disso, ele já não é mais um B3. Eu gostei muito da definição de uma colega que falou assim, se não tem essas características específicas, ele já não é um B3, ele é um B4. Justamente por conta que eu vou falar desse trabalho, né? Que tem algumas lesões circunscritas que não são benignas, né? E que podem te enganar. E teve mais um caso, no Cachoeirinha mesmo, muito semelhante, uma paciente jovem, um nódulo palpável, característica benigna, ultrassom, quer dizer, é muito mais fácil a gente fazer uma visão retrógrada, né? Então, talvez se eu visse mais com cuidado, eu não teria só 3 macrolobulações, teriam mais de 3, e daí cairia no B4. Só sei que essa paciente foi dado um B3 para ela. No segmento, houve um aumento expressivo da lesão. Foi biopsiado e essa lesão era uma lesão triplo negativo também. Então, assim, é importante o segmento e é importante, assim, a rigorosidade em dar B3. Então, é o que vou falar agora, né? Esse aqui é uma paciente acima de 70 anos. Se você vê a mamografia, você vê um nódulo circunscrito, né? O que chama atenção realmente é a idade, né? Essa idade não é para ter nada. E se tiver alguma coisa, tem que ser investigado. Mas a característica, você vê aqui, é um nódulo circunscrito, né? Talvez aqui a gente acha que tem um puxadinho aqui, talvez. Mas a maior parte, se você vê o nódulo, você vê a maior parte dele, você consegue delimitar e ver que ele é circunscrito. E aí... Eu vou ver a aula da Simone de Mama. E daí foi feito ultrassom, nódulo, né? Ó, você vê com macro, 1, 2, 3, aqui talvez 4, com reforço posterior intenso. Quando você vê, foi feito biópsia disso, era um CA mucinoso, né? Então, circunscrito, paciente idosa. CA mucinoso é um daqueles tumores especiais, né? Que tem 7% dos casos, que é raro. Mas paciente idoso, tem bom prognóstico, ele tem bom prognóstico. Então, tomar cuidado também. Bonita a lesão, né? Bonita a lesão. Mas talvez tenha realmente mais do que 3 macrolobulações. E esse aqui é o tumor da mulher jovem, triplo negativo, né? É um tumor circunscrito, você fez ultrassom, viu um lóbulo, 2, 3, 4, né? Mas que passa por um B3, confesso, assim, que tem que tomar cuidado, né? Então, esse aqui é porque aquele tumor de mulher jovem, que tem associação com BRCA1, que cresce rapidamente, que não dá tempo de infiltrar o tecido vizinho, fazendo aquelas espicas que a gente está acostumado a ver de B5, né? Então, ele cresce tão rapidamente que ele não altera muito o tecido adjacente. Então, tem uma interface que a gente consegue separar muito bem. Isso aqui é devido ao crescimento rápido. Então, lembrar que são raros, né? Não é a maioria, não é que são raros, não é a maioria, até que hoje em dia a gente está vendo muito mais esse tipo de tumor. Mas deve ser lembrado, né? E no segmento, se esse tumor crescer, tem que dar um controle para a paciente, cresceu, teve dúvida, né?
pensar nesse CA medular, né, do BRCA1, da paciente jovem. Bom, aqui é o novo normal, né? Que mais? Eu acho que se alguém quiser fazer pergunta, Doutora, tem uma pergunta aqui no chat. Quais casos de BIRADS3 que você encaminha para biopsiar? Quais são as suas orientações em relação a isso? BIRADS3, você está autorizado em todos os BIRADS3 a seguir, né? Você é respaldado pela literatura, você tem bem documentado isso e tal, né? Mas tem que lembrar que a chance de câncer é menor que 2%, mas existe e ela precisa ser seguida. Quando ela é seguida por 2 anos com estabilidade, esse BIRADS3 cai para BIRADS2. Quando eu faço? Quando a paciente tem uma ansiedade muito grande, uma cancerofobia, uma história familiar importante, eu acho que eu também tendo a valorizar também. Aquele nódulo que você está acompanhando e cresceu, né? Ele modificou, então você também vale a pena você investigar. E é isso, BIRADS3. Entendi. Então, é mais em situações específicas que a paciente tem uma ansiedade mais, mas se for um B3 realmente bem caracterizado, não teria tanto risco, né? Não teria... Não, você está autorizado a seguir. Ah, Né? Agora, a exceção é história familiar, aumento do tumor, né? É um nódulo que estava tanto no exame anterior e de repente aumentou. Aí vale a pena investigar. Perfeito. Vamos ver aqui se o pessoal tem mais alguma pergunta. Tem mais algum slide, doutora? Ou quer que eu interrompa o compartilhamento da tela para a gente poder ver todo mundo? Se quiser, pode interromper. Será que eu vou te ver? Aí. Vai me ver. Eu não consigo me colocar. Mas, que pena. Bom, mas está aberto, que se alguém quiser fazer alguma pergunta. Estamos ouvindo super bem. A doutora Regina fez aquelas observações. Doutora Del Carmen. Simone, Oi. Parabéns pela aula, muito legal, super elucidativa. Ficou assim uma coisa bárbara na tela, ficou muito bom mesmo. Só não aprende quem não quiser, né? Porque melhor impossível. E eu queria fazer uma perguntinha, só para sedimentar bem para o pessoal também. Você colocou da nova classificação radiológica dos BIRADs, que quando é um B3 com lesões múltiplas, que aí poderia ser feito um downstage, por exemplo, e ir para um B2. De cara, quando é um primeiro ultrassom e lesão múltipla, você prefere colocar um B3 ou você se sente confortável já com B2, por exemplo? Se for o primeiro ultrassom que tenha lesões múltiplas, ovais, maior eixo transverso, paralelo à pele, como é que você vê isso, Simone? Olha, eu sempre fico, lógico, quem faz o exame sempre fica muito mais confortável de pedir para a paciente prosseguir o segmento, né? Uhum. Mas assim, tem muita paciente muito jovem, né, que sai do grupo de risco e que tem múltiplos e que a carinha é muito boa, 2 numa mama e 1 na outra pelo menos, sempre com a mesma característica. Eu acho que não há problema nenhum de você fazer isso. Eu acho que até talvez dê uma tranquilidade, né, para um segmento mais tranquilo da paciente, né? E Mas aí é o lógico segmento... que a gente sempre fica muito mais sossegado se a gente rever a paciente, né?
Uhum. E se for dado um B2, aí você recomendaria, então, o controle anual, ou você acha que se fosse dado um B2, ainda assim valeria a pena um semestral, em lesões múltiplas? Eu não li nada a respeito disso, mas Aham. na minha opinião, que é Sim, pessoal, porque eu não li sim, nada a respeito de sim, segmento sim. B2, eu acho que você está autorizado a seguir anualmente. É lógico que Anual, você tem que ter a aderência da paciente, né? Você claro, sabe que você vai claro. ver ela, é uma paciente jovem, que você sabe que vai Aham. acompanhar. Sim. Assim, se você teve coragem de dar B2, você pode também seguir o anual. De seguir, então, a recomendação do BIRADS para um B2, então, que seria o anual, então, né? Sim. Ah, legal, então. Obrigada, Simone. Ah, obrigada a você. Tem mais uma Obrigada. pergunta aqui da doutora Regina, Simone, falando para você comentar alguma coisa sobre a imagem de mastite periareolar recidivante. Como é que ficaria essa imagem? Então, as mastites é sempre um desafio, né? Porque é, é aquela imagem muito feia, é um nódulo irregular, heterogêneo, tem umas áreas de debris, tem uma área necóica, mal definida. Então, o que a gente consegue elucidar é com a clínica, sempre a clínica junto, né? Ah, eu sou tabagista, eu tive por outras vezes a saída de secreção purulenta por ali, e, e aí geralmente está vermelho, doloroso, com febre, então tem uma clínica bem exuberante, né? E a lesão, a primeiro momento, se uma paciente mais velha com pouco sintoma, pode enganar. Então, assim, mas geralmente tem uma clínica importante, diferente do tumor inflamatório, que a paciente não tem febre, não tem sintoma e de repente fica vermelho, né? Então, a clínica é muito mais exuberante e a lesão tem uma área irregular, hipoecóica, às vezes com eco em suspensão, né, que a gente vê a área purulenta. E geralmente tem aquele, se você seguir com ultrassom, você vai ver que pode ter drenagem para a pele. Solução de continuidade. Perfeito. O pessoal está elogiando muitas imagens também da aula, viu? A doutora Regina abriu o microfone. Pode falar, doutora. Simone, parabéns pela aula, viu? O ultrassom de mamas, dentro dos exames de ultrassom, sem dúvida é o exame mais difícil, na minha opinião. Você mostrou imagens muito bonitas, o BIRADS realmente é uma decisão difícil. Eu acho que o BIRADS 3 é difícil no sentido de que todos, digamos, BIRADS 3, que por N motivos a gente mandou funcionar, por história, por até se surpreendeu com câncer de mama, por isso eu perguntei, né?